Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Mina Genki desu ka? Watashi wa Genki desu. Gente, eu vim contar pra vocês aqui nesse vídeo 6 coisas que me falaram que depois eu descobri que era mentira em relação ao Japão, em relação aos japoneses. Porque assim, quando você chega no Japão, você é como se fosse uma criança. Você necessita de informações das pessoas que estão aqui há mais tempo para você aprender ali a se socializar, para você aprender ali como que funcionam as coisas naquele país. E você vai aprendendo, vai ouvindo certas informações que você fica assim, nossa, os japoneses são assim, mas meu Deus, como pode? E aí você cria às vezes uma barreira, você cria às vezes um preconceito. E aí depois, conforme vai passando os anos, você descobre que tudo que te falaram era mentira. Então eu espero que esse vídeo se mentiram pra vocês, mas não é no sentido ruim, assim, nossa, mentiram pra mim. Mas são informações que às vezes, sabe aquele telefone sem fio? A pessoa fala aqui, a outra pessoa fala e vai mudando o hanashi, vai mudando a conversa. Então eu acho que é mais por esse lado do que a pessoa realmente querer passar uma imagem que não é verdadeira. Primeira coisa que mentiram para mim foi, né, em relação às mulheres grávidas aqui no Japão. Né, eu tinha uma chefe que ela era, né, melhor não contar quem foi. Melhor não contar quem foi que falou isso pra mim, não. Mas ela tinha, né, uma proximidade com os japoneses muito grande, ela já estava aqui há muitos anos, então era uma pessoa que eu confiava demais com todas as informações que ela me passava. E aí, então, ela falou, não, mas as mulheres japonesas, quando elas engravidam, elas colocam uma faixa na barriga para comprimir a barriga e a barriga não crescer, para ela não ficar, né, barrigudona igual as brasileiras gostam de ficar, que as brasileiras ficam. As japonesas, elas ficam pequenininhas, a barriga fica pequenininha por conta dessa fita, dessa coisa apertada que elas põem ali. E é vergonhoso você mostrar a sua barriga ali, quanto menor, melhor. Eu olhei isso e falei, não acredito que esse povo de primeiro mundo, esse país, faz uma coisa horrível dessa. Como assim, gente? Uma coisa tão natural, a gente fica barrigudona e fica lá, tira foto na praia. Como? E aí depois, quando eu mesma engravidei, e aí eu ouvi, né, usa faixa. Eu falei, mas que faixa é essa? Aí eu fui no hospital, né, você conversa lá com as enfermeiras de tempos em tempos, e ela falou, você tá usando a faixa? Eu falei, então, como é que é essa faixa? Ela falou, é uma faixa que você coloca assim, tem um velcro aqui atrás, você coloca para dar suporte para sua barriga. A sua barriga vai crescendo, ela vai ficando pesada, suas costas vão começar a doer, então você usa essa faixa aqui na barriga para ajudar a sustentar o peso da sua barriga. E aí tem também os jinja, que seriam, né, os como é que chama? Jinja. Jinja em português. Os templos que você vai lá e eles meio que abençoam, né? Será que pode falar essa palavra? A sua faixa, a sua barriga. Aí você pede bênção, né? Tem um dia exato ali que você tem, e tem os jinja exatos também que você vai ali. Então ela me mostrou um mapa, me mostrou no calendário quando que eram os dias que dava pra ir, que podia ir. E aí então, né, teoricamente iria lá, abençoava o negócio e você usava aquela faixa. Então assim, nada a ver com o que foi me passado. Então assim, as japonesas, elas usam essa faixa, né, na barriga, não é pra espremer a barriga, não é pra ficar com a barriga pequenininha, porque elas, né, e sim para sustentar o peso da barriga para você não ficar com tanta dor nas costas, né, faz super sentido. E aí, o que acontece? As japonesas, elas são pequenininhas, elas ficam com a barriga pequenininha de grávida, né, por fisiotipo. Né, a gente, né, mistura brasileira, doida, né, vários sangues, a gente é mais grandona, eu engordei bastante, eu fiquei com um barrigão, e a gente gosta, né, a gente tem essa cultura de você tirar foto da sua barriga quando você tá grávida, a gente tem isso, os japoneses não tem, elas têm vergonha, mesmo com a barriga, eu teria vergonha de mostrar minha barriga agora pra vocês, mas grávida não tinha. Então, assim, é só você ter vergonha de mostrar a sua barriga, não importa a época da sua vida. Grávida ou não grávida, você não quer mostrar a sua barriga. Então, depois que eu fui entender essa parte, então essa foi a primeira coisa que não era verdade que me passaram. A segunda coisa, não necessariamente nessa ordem, a ordem que eu for lembrando dessas 6 coisas eu vou falando pra vocês. Mas aí me falaram assim, olha só, quando você estiver numa loja e começar a tocar música brasileira, MPB, isso é pra
os TI, né, as pessoas da loja, todos eles saberem que tem uma brasileira ali dentro, né, para tomarem cuidado, às vezes com furto, tomarem cuidado de alguma certa forma ali, que tem estrangeiro naquele lugar. Aí depois, gente, quando eu vi isso, eu já não acreditei, né, eu já fiquei assim, nossa, mas será? Aí depois, quando você vê, você fica pensando na coisa, a própria mentira, ela vai caindo, né? Porque assim, como é que sabe que eu sou brasileira? Tem tantas outras nacionalidades aqui no Japão, né, que aí você fica meio desconfiado, será? Como é que sabe que é brasileira ou não? Ou vamos supor assim, toca música brasileira pra dizer que tem estrangeiro ali. Aí depois você começa, né, como eu falei, a aprender um pouquinho mais e você vê que existe rádios, que uma determinada rádio ou várias rádios, não sei, nunca trabalhei em lugares assim, em restaurantes, ou em restaurantes não, em lojas. E aí tem a rádio que é tipo de praxe pra tocar, né? A rádio que fica aquela musiquinha de fundo. E muitas rádios dessa gostam de colocar bossa nova por uma música assim mais tranquila e tal. McDonald's é um lugar que você escuta muita bossa nova. Então isso não tem nada a ver se tem estrangeiro ou se não tem estrangeiro, até porque eles têm um sistema muito mais inteligente de câmera, de segurança, pra pegar o que chama de mambique, que é o furto assim, o mão leve, né, que a gente chama no Brasil, pelo menos no Rio. Então eles têm um sistema muito mais eficiente, e o TI, ele não fica preocupado se você é estrangeiro ou não é. Então não acredito quando falar isso pra vocês, pelo amor de Deus. Aí você abre o seu inbox e volta e meia tá lá, Nanda, por que os japoneses não escovam os dentes? Aí você fica assim, os japoneses não escovam os dentes? Tipo, os japoneses não escovam os dentes? E você vê que não é uma pessoa, são várias pessoas falando a mesma coisa. E aquele negócio, parece que quando várias pessoas falam a mesma coisa, parece que é uma certa verdade. Não é bem assim. Depende. Aonde que você... Qual ambiente que você tá vendo que os japoneses não escovam os dentes? Porque, vamos supor, né? Depende, né, desse lugar. Pessoas que trabalham com o público, pessoas que trabalham em fábricas, pessoas que, vamos supor, trabalham fora, em caminhões, e às vezes não tem um lugar ali certo, não tem um lugar onde almoça, não tem um banheiro certinho ali pra você poder usar. Então, assim, não vamos generalizar, gente. Tem gente que não escova o dente? Com certeza tem, assim como tem gente que não escova o dente em todos os lugares do mundo. Então, não vamos generalizar. Eu joguei no Google, falei, gente, vamos achar uma porcentagem disso daí de população japonesa que não escova os dentes pra poder saber, pra ter um fato pra falar pro pessoal. O fato que eu vi, a gente faz um tempinho, era tipo 74% das pessoas escovam os dentes. Então, assim, isso eles estavam falando num ambiente de trabalho em office que seria em escritório. Então, assim, muitas pessoas que trabalham em escritório, eles têm um banheiro só ali pra poder dividir com várias pessoas. E os japoneses têm aquela coisa de que você não possa atrapalhar o outro, não possa invadir o espaço do outro. Então você termina de almoçar, você ocupa ali, coloca sua bolsinha de um lado, coloca sua pasta de dente ali, você fica lá escovando os dentes, olhando no espelho. Isso atrapalha as outras pessoas que podem estar querendo usar o banheiro ali. Então há outras formas que as pessoas que trabalham em escritórios fazem a higiene bucal. Tem sprayzinho, tem perfume para a boca, eu já fiz live sobre isso. Tem perfume, né, com cheiro de perfume mesmo, mas é bucal. Tem uns potinhos assim pequenininhos individuais que você faz gargarejo, bochecho, né, com aquele tipo Listerine. Tem umas fitinhas, hoje em dia eu já não encontro mais. Mas quando eu cheguei no Japão eu vi bastante. É umas fitas assim que tem já um sabor bem forte. Você tira aquela fita e coloca na língua e ele derrete ali e dá né, vamos falar, tá? Isso não é escovar o dente. Mas é uma preocupação com a boca, com você, né, tá agradável falando com outra pessoa ali. Então é uma forma, assim, de você estar preocupado em relação a isso. Outra coisa também, nos restaurantes em volta de escritórios, desse ambiente, assim, de trabalho, em muitos restaurantes, vem escrito no menu se usa ou não usa alho. Porque os japoneses que trabalham assim com o público, eles não gostam de comer nada que tenha alho. Então, por mais que você escove os dentes, o negócio tá lá no seu estômago, volta um pouquinho, ele fica aquele cheiro de alho. E os japoneses falam que transpiram e ficam com cheiro de alho também. Então, existe sim essa preocupação em relação a você, né, ter um hálito fresco, né, gostoso ali para as pessoas. Mas é claro, a gente em todo lugar do mundo, como eu falei, vai ter gente fedida, vai ter gente que não gosta de tomar banho, vai ter gente que não gosta de pentear o cabelo, né, vai ter gente que não gosta de escovar os dentes. Então, não vamos generalizar, tá bom?
Continuando, uma outra coisa, falou assim, nossa, mas as casas dos japoneses são muito sujas. Aí, essa é uma outra coisa, eu nunca tinha entrado numa casa de um japonês, então quando você ouve isso de várias pessoas, né, então, será mesmo, né? Então, assim, às vezes que eu olhava, né, eu morava num Dante, né, que é um prédio de apartamentos enorme, e várias pessoas que moram ali, às vezes são pessoas sozinhas, ou são pessoas que têm mais idade, e aí eu passava por ali, né, e olhava, né, às vezes tá com a porta aberta, você dá aquela olhadinha, e você realmente vê que tá meio que entulhado ali, ou então, sei lá, não tá né, aquela casa de, vamos supor, de revista, né? E aí você ouve essas informações e fala, nossa, então acho que não são muito chegados a fazer limpeza, né? E aí também depois vai chegando com as informações de que no Brasil a gente gosta de jogar água nas coisas, a gente gosta de lavar aquele banheiro, a gente gosta de esfregar o chão. E os japoneses é mais paninho. Então, assim, você vê essas duas informações, você que tá, assim, sem muita informação, você acaba acreditando. E aí depois, né, que você vai com os anos ali, e não é bem assim, igual eu falei, as coisas escovam os dentes. Tem gente que vai ter casa suja? Tem. Tem gente que vai ter casa super limpa? Tem. Né, eu acho que super limpa, ela é uma grande maioria. Né? Tem as pessoas que têm, às vezes, problemas de não conseguir fazer katazuke, de você se organizar, de acumular lixo. Tem gente que tem essa dificuldade de jogar coisas fora. Isso em qualquer lugar do mundo. Então, falando assim de uma forma geral, os japoneses, eles têm a casa, né, limpa e, né, não de... Vocês entenderam, né, gente? Não quero ficar, nada puxa saco do japonês. Mas eu tô falando da minha experiência, das experiências que eu vou na casa dos japoneses, das minhas amigas. E, gente, é tudo limpinho, né? Claro, minhas amigas são mães também, então a gente entende quando tem as coisas jogadas, sim, o banheiro não tá aquela perfeição. Mas a gente não pode falar que aquilo ali tá sujo. É uma casa normal, né? Os japoneses, eles não costumam fazer soji, né, limpeza igual a gente costuma fazer, porque as casas são construídas de uma outra forma, né? A gente não pode jogar água no chão aqui, senão vai cair no vizinho de baixo. Então a gente usa um paninho que muitas vezes tem já produtos ali que desinfetam, são produtos que são para esse tipo de limpeza. Então, não necessariamente quer dizer que, é só paninho que passa, ou então às vezes nem passa pano. Então, isso também é uma coisa que a gente não pode generalizar. Outra coisa em relação ao ofurô, tá ficando longo o vídeo, gente, mas aguenta aí. O ofurô, eu tinha a imagem de que era uma água super suja, porque, vamos supor, uma família de 5 pessoas, todo mundo toma banho na mesma banheira, na mesma água. Então, você imagina a última pessoa que vai tomar banho ali. Não vai, é melhor nem tomar banho, vai sair de lá mais suja. Então, era isso que eu pensava. E aí, depois, quando eu fui ver como os japoneses tomam banho realmente, você vê também que isso não tem nada a ver. Um pensamento, né, não digo preconceituoso, mas assim, um pré-julgamento, né, sem você realmente saber como que os japoneses tomam banho. Então, para explicar de uma forma assim geral, né, ninguém toma banho dentro da água da banheira. As pessoas tomam banho antes ali fora da banheira. Você lava o seu corpo, você toma aquele seu banho normal. Você lava o seu cabelo, você lava o seu rosto, você lava o seu corpo. E aí depois você entra dentro daquela água ali quentinha, gostosa. Fica ali uns 5, 10 minutinhos para você relaxar e subir, elevar a temperatura do seu corpo. Que aí depois você se enxuga, você entra no futon, né, bem gostosinho ali, enquanto a sua temperatura volta ao normal, você entra naquele sono profundo gostoso, gente, não tem coisa melhor do que um banho de ofurô antes de dormir. Então sim, as pessoas reutilizam essa água ali, né, eu tomei banho, depois o marido toma banho lá, as crianças, geralmente são as crianças primeiro, depois a mãe e por último o pai, será? Isso também depende de família, porque tradicionalmente antes o pai que tinha que entrar primeiro, porque ele era tipo superior da família. Muita coisa tá mudando, tá, gente, em relação a essa hierarquia assim aqui no Japão. Eu acho que vai mudar mais ainda, enfim. Então não é aquela água suja, né, que todo mundo toma banho ali na mesma água. A função do ofurô é aquecer o seu corpo com o seu corpo já limpinho. E por último, na verdade não é bem uma mentira, mas é uma coisa tendenciosa que me falaram. Falaram assim, mas os japoneses, depois que eles têm filhos, eles dormem em quartos separados. Então assim, antes de ter filho, eles dormem juntinhos. Teve filho, eles dormem em quartos separados, como assim, ela não liga mais pra ele não liga mais pra ela. Tipo, já fizeram a parte deles no mundo, que era procriar.
Então, nessa forma, foi como foi me passado. Então, quando eu conheci o Shogo, eu sempre falava, a gente nunca vai dormir separado, a gente nunca vai... E hoje em dia eu já tô assim, nossa, legal, né? Assim, 2 camas. Mas, gente, não é nada em relação a amor. Claro, não vamos generalizar, vai ter casais que, né, não. Mas, não, isso não é uma questão de amor, de amar ou não amar mais. É uma questão de que, assim, você tem um nenenzinho pequeno que chora, né, bastante à noite, e você tem um marido que precisa tá bem pra poder trabalhar o dia inteiro ali, voltar pra casa e dar o sustento da casa, porque afinal você está, né, ali depois do parto. E aí, então, muitas mulheres japonesas, elas dormem em quartos separados, né? Tem amigas que dormiam na sala, com o filho. Na sala que eu digo assim, na sala às vezes tem um lugarzinho de tatame, né? Não é tipo chão, não. Elas dormem no tatamezinho ali, que você coloca, né, o colchão ali, você dorme com o seu bebê de seguro, né? Aqui no Japão não costuma muito usar berço, é uma coisa meio que nova, mas que muitas pessoas preferem dormir no chão com o neném, pra não ter perigo do neném, né, cair de uma cama, e também você ter o neném ali com você pra você poder amamentar durante a noite, muito mais prático. E aí, então, o marido, né, que dorme lá no quarto, ele dorme bem, acorda bem, vai trabalhar bem, enquanto isso a mulher fica ali com uma rotina completamente diferente. São 2 rotinas, 2 pessoas que tinham uma rotina igual, acaba que essa pessoa aqui com o nenenzinho pequenininho tem uma rotina completamente diferente. Então, eles dormem em locais diferentes. Depois, né, isso é uma fase da vida ali. Aqui em casa a gente tentou isso um dia só. O Diogo falou, não, eu vou dormir vou dormir na sala pra eu tentar dormir, porque, né, o nenenzinho chorando. E aí ele voltou no dia seguinte, ele falou, não, eu prefiro dormir aqui com vocês e ser acordado durante a madrugada do que dormir no outro quarto. Então isso foi uma opção dele. Eu não achei ruim quando ele falou, eu vou dormir no outro quarto hoje. Não achei menos amada por conta disso. E aí tem também, os casais vão ficando mais velhos, e aí eles têm também essa coisa de, o marido ronca demais, eu não consigo dormir, ou então levanta pra ir fazer xixi de madrugada e acaba me acordando. Então, assim, são vários outros fatores que tem aí que as pessoas optam por dormir, às vezes em camas separadas, uma do lado da outra, ou em camas, né, cama de solteiro juntas, ou então em 2 quartos diferentes. Mas isso não tem a ver com amor, né? Às vezes pode, às vezes não pode. Não vamos generalizar nessa parte. Não é porque 2 pessoas que dormem em camas separadas, elas se amam menos ou mais. Então, essa é uma coisa também que foi falado de uma forma pra mim, eu acreditei sendo de uma forma, e depois eu vi que não é bem por aí. E aí, então, hoje eu tenho essa opinião que eu falei pra vocês. Bom, gente, são essas as 6 coisas que me contaram que, na verdade, não era bem assim como eu estava imaginando. E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço um vídeo pra vocês. E se vocês tiverem mais algumas coisas que vocês descobriram que era mentira, coloquem nos comentários também. De repente eu faço um vídeo falando não da minha experiência, da experiência de vocês também, pra poder passar aí pra ninguém já chegar aqui, ou então já saber mais ou menos como que funciona muita coisa aqui no Japão, que melhora demais a nossa convivência aqui com os japoneses de uma forma em geral, tá bom? É isso, beijo pra vocês e mata né!